Te falar que eu abri uma lojinha minha. Ô, velho, eu tô na correria brava, foi mal. Te falar que eu abri uma lojinha minha, convidar pra você vir aqui conhecer também. Fala, Tiagão. E aí, Tenguan, agora tô te ouvindo. Beleza, eu tava acabando de arrumar o chão aqui para Tranquilo. o herdeiro. Tô aqui num centro de prazeres para pessoas como você. Ah, aqui, né? Não, cara, aqui eu tô no Santi, né? E o Aham. Santi, ele mora sozinho, né? Ele era casado, mas ele nunca foi morar com a esposa. Uhum. E ela faleceu agora, mas ele sempre ficou aqui. Então, o apartamento dele é só um apartamento é um man cave de livros de pessoas obcecadas com parte acadêmica da vida. Nossa. Então, e a última vez eu arrumei tudo, né? Porque era uma zona. Então, tipo assim, tudo que sai de livro, de, né, tudo que sai de livro de coisa técnica, ele é obcecado de chavar, cara. Então você vem Que da aqui, hora. cara, só tem e coisa eletrônica. Então ele tem os microfoninhos de AI e ele compra todos para experimentar o que vai na carteira, o que vai aqui, o não sei o quê. E ele é, cara, ele tem a cave dele é só coisa de homem. Tipo, e ele vive como numa uma frat house, né, cara? Uhum. Ele é todo sistemático, então tá tudo no lugar. E ele tem um computador, cara. Ele dá pra você ver lá. Tipo, ali é a mesa dele. Aham. Aqui não vai dar pra ver. Mas o monitor é aqueles monitores longos e, Sei. tipo, Curvo. dobrado, que ele fica fazendo análise de gráfico do mercado financeiro o dia inteiro. Cara, e ele ainda atua como físio? Cara, o estúdio dele é uma máquina tão bem greased, né? Tipo, como que você passa? Quando você põe, tem o óleo no lugar certo, como que é? Uma engrenagem bem, que flui bem. Aham. É um bebê ou um cachorro que tá fazendo esse barulho? Cachorro. São os cachorros. Hum. Aqui virou. Aqui agora é a bagunça ali, ó. Ó. Não, isso que eu tô falando. Eu falei assim, caramba, o bebê tá fazendo som de cachorro. Olha que delícia, cara. Eles ficam respeitando o espaço. Que lindo. Que Aham. lindo, cara. Nossa, melhor amigo pra vida. Demais. Eles Total. cuidando do doente, cara. Puta, que show. Que bonito isso. Ah, Aí o ele Santi. tava falando assim. Falei. Falei. Eu falei, mano, ele tava querendo dormir. Aí eu falei assim, fudeu, eu falei assim, eu tinha, eu tinha uns 30 minutos pra conseguir tomar banho. Aham. Ele começou assim, a dar sinais de querer ir dormir. Eu falei assim, fudeu. Eu falei assim, Vai. ó. Vai Aí eu falar. coloquei ele ali.
tomei um banho rapidão. E aí eu fui colocar ele pra dormir e não queria dormir. Falar assim, então você vai trabalhar com o pai. Ah, brincar com o cachorro, mano. Melhor coisa. Cachorros entretêm ele, você tem 10 minutos de trabalho. Uhum, Excelente. Então, o Santi, ele tem o estúdiozinho dele e uhum. a vida dele é sobre transformar aquilo numa máquina de processos perfeitos. Então, cara, ele trabalha com 3 treinadores só. O mundo tem que se comportar do mesmo jeito em relação a espaço, ângulos, tom de voz, como falar, em que momento. Não tem espaço para ego, não tem espaço para um ser mais que o outro. Todo mundo é igual. O Santi que se coloca numa posição onde ele só eleva todo mundo e ele se abaixa para estar todo mundo no mesmo lugar, perante os clientes. Porra, mano, é um laboratório de customer experience que não está relacionado com condição, da grana, do que tem colocado ali pelo cara. É um lugar muito simples, mas ele funciona como se, tipo, nunca tinha visto um lugar onde o que ele implementa tem que ser seguido. E daí, cara, você vê o que acontece. Só fica mulher mais velha. E o único que tinha que ficava era o carneirinho, porque o carneirinho, ele é lutador de jiu-jitsu, mas ele é Você super diz, egocêntrico e você, tal. E o você diz de Santi, ficar por funcionário ou cliente? não, funcionário, time. Tá, peraí, só tô pegando uns brinquedos aqui pra Aham. gente, Arão. Você me ouve se eu falar? Então, o Carneirinho, como homem, ficava porque ele foi estagiário do Santi e meu estagiário e, Aham. e entendeu essa nova maneira de trabalhar, porque não era como ele trabalhava. E eu tive muita paciência com ele, porque ele queria ir embora toda semana, né? Ele é estourado, briguento e tal. E vinha do Uhum. CrossFit num lugar que CrossFit era visto como você só faz se você realmente não souber coisas. Porque quando você sabe o suficiente, você não faz desse jeito. Você pode ainda Uhum. treinar duro, treinar intenso, mas se você é um cara que realmente tem conhecimento, você faz as coisas de outro jeito. Você considera mais coisas antes de fazer parte do físico. E então, só que era muito ruim pro Carneirinho ir até o Santos, porque é do outro lado da cidade. E ele Hum. ganhava menos que ele ganha hoje em dia. E ele continuava vindo pelo Santos. Daí o Santos acabou de mandar ele embora. Falou, mano, desencana, fica lá, vai ganhar dinheiro agora. Tá perdendo a outra menina, que era uma brasileira, Ju, que ele preparou também, que não tem nenhuma experiência fora do estúdio do Santi. É uma menina que ela já foi gorda e tal. Ela é surfista, ela é tipo loira, bonita e tal, mas ela é super insegura. Só que ela nunca trabalhou num modelo de fitness que não fosse o Santi. Então ela só acha uma coisa: eu nunca vou ser tão boa quanto o Santi e eu sou muito ruim em relação ao Santi. O Santi preparou ela, qualquer lugar que ela entrar, Não trabalha. não é que ela trabalha. Ela ela tem uma visão do corpo igual a do Santi, como se isso fosse o normal. E ela não sabe, ela não entende, ela é muito segura. Só que ela tá, meu, muito preparada. E ela finalmente, escutando a gente, decidiu ir embora. Ela vai para Flórida. E ela fala muito do negócio do golfe, porque ela foi fazer a formação do Gary Gray de Hum. golfe, que o Santi tem. Então ela tem uma especialidade de golfe. Daí fiz ela entrar na mentoria da AFRE. A AFRE pedi para ela fazer um esquema individual com ela. E ela está indo, mudando para Boca Raton, que é onde tem o Carlos Santana, e é perto de Júpiter, que é a maior cidade de golfe da Flórida. E aí é uma meca, né, lá, É. Boca Raton, porque é onde tá os ricaços. Mas Júpiter é aonde quem vai pelo golfe. Entendi. Lá, Júpiter é aonde todos os caras que são relacionados com o golfe querem parar de pagar imposto,
em Nova York, eles vão para Júpiter, porque os profissionais estão lá. E Entendi. jogadores profissionais moram lá, porque tem muito centro de treinamento, ó. Então, eu já conectei porque para mim eu já estou pensando no que a gente veio falar aqui. A grande coisa dessa ideia, e eu acho que está muito relacionado também. Eu venho para Nova York, eu estou numa liberdade de pensamento, a família não está aqui, eu estou pensando só em coisas. Ah, só que com o Santi, cara, é toda noite. A gente junta, fica conversando umas 3, 4 horas, enchendo a lata, bebendo, tipo, fazendo um lance de curtir um ao outro, mas, cara, Aham. a cabeça dele só pensa em business, cara. Entendeu? Eu tô tentando tirar ele desse buraco de ter perdido a esposa e a mãe e tal. Então, para ele não quer nem pensar em coisas da vida, né, cara? Então, ele Uhum. é só business, só business, só business. Daí É ele fuga, né? é o jeito que ele consegue viver, porque ele nesse momento ele não tem nenhuma razão. E tá Tô tipo ligado, é foda. assim, ele tá nesse lugar. Ahn, mas, mano, o lance de business então a gente fica muito pensando isso. E a conclusão é muito em relação ao lance desse mercado de mulher mais velha, né, cara? Porque é isso que a gente tá falando nas funcionárias dele. A mulher meu, que vai colocar ele na linha agora é a Marisete. Não sei se você já viu ela nos meus universos aí. Já. Marisete, ela, pô, Eu acho que eu não a conheci pessoalmente da não, não, época, não, tipo, não, mas ela não tem nada a eu. ver com a gente aí. Ela, a Marisete, ela é tá em Nova York faz 30 anos. Ela era uma real estate broker aqui. Sério? E ela começou a treinar como aluna do Santi. Entendi. Zoada. Daí, ela entendeu tanto o que o Santi falava para ela, que ele falava para isso para ela quando ela era aluna. Falou assim, viu, você entende diferente o que eu tô explicando. Você entende, tipo, como um treinador. Ele falava Uhum. isso para ela. Falou assim, a sua visão é diferente. E daí, chegou uma hora, cara, ela largou o real estate e falou, vou ser treinadora, com 55 anos. E daí ela entrou na minha mentoria para falar, o que que eu faço, Ti? Porque você, meu... Ela seguiu o Santi e daí a gente se conheceu, mas como a gente começou a se falar online e tal. Daí ela entrou em algum programa, não sei se era o LX, com o ombro congelado, ela não conseguia nem levantar o braço, de dor e tal. E eu treinei ela algumas vezes, e ela falou, porque eu quero Bel, tal, quero ser treinadora. Porra, mano, foi na academia dela que eu consegui vender o curso aqui, porque ela virou uma pessoa corporativa, profissional, aplicando coisas do mundo corporativo nessa trajetória dela de ser treinadora. Só Tem que ela, outra meu, visão, né? processo de venda, maturidade, entender playbook, entender processo. É esse o processo? Beleza, eu executo o processo. Você tá me dando o script do que eu tenho que fazer? Tá bom, então eu só tenho que fazer. E, mano, mas tipo, em um ano que ela saiu a certificação e tal, ela virou um monstro. Daí, o Santos tá pondo o carneirinho para não vir mais. Essa Ju vai embora, que era a outra que trabalhava lá, e a Marisete pegava algumas horas, ela tava se preparando. Agora, mano, ela vai vir, vai ser a principal. Ela deve ter 57 agora. Ela tá. Não, ela tá com 59. 59. É a mesma idade da Lucelante. Só que, velho, é trabalhar com adulto, entendeu? Então, quando eu joguei essa ideia no ar, e ainda é só uma ideia, Tenguan, porque eu preciso. A Dani está confirmando o negócio de data para ver se essa data bate com data de escola de criança e tal. Porque as crianças vão ter um break entre o 12 e Uhum. eu acho que esse final de semana. Não é confirmado porque 12 é da Semana das Crianças, né? Daí a escola fecha. Uhum. E não estava no meu calendário. Então, eu acabei de mandar para a Dani. Nesse momento, é um passo para eu colocar uma data e andar de trás para frente. Então, Uhum. eu comecei a conversar com um monte de gente que eu penso em trazer para um negócio desse, e todas as pessoas são mulheres mais velhas que trabalham com alguma modalidade e querobel. Então, a Thaís, que fala de mobilidade, ela põe querobel no processo. A Liciana, que fala de Eudoa, que é deocupação da coluna, que é um querobel. Ah, a Maria Laura é porque está implementando o grupo de classe lá no modelo, daí pode falar do business e, entendeu? Então, a ideia
é que Querobel aparece ali como matemática, mas ninguém quer comprar Querobel, Uhum. né? Que É seria uma quase outra como se coisa. fosse, quase que se fosse só a linha do storytelling, né? Pra contar cada um por um lado, mas no fundo, no fundo, ele é só um pano de fundo pra juntar todo mundo e virar e Mas eu falar acho assim, que ó, teria que ter uma temática que fosse mais atrativa na frente e ele é o cenário. Ele é parte tá, da ferramenta que a gente gosta. Tipo, é o elo de ligação de todo mundo, mas não falando Congresso do Querobel, aham. entendeu? Eu acho que seria uma coisa muito mais Congresso de longevidade, força e self-consciousness. E daí, na nossa concepção, e conseguimos isso através de unir as outras modalidades com esse negócio. E daí, por enquanto, é procurar buraco nessa ideia. Você acha que nessa história você que assim, né, a gente falou assim de ter outros profissionais, né, médico, ah, nutricionistas falando assim só sobre longevidade, assim, você acha que como é que rola? Qual que é o seu pensamento? Eu acho que, em relação a ter credibilidade e trazer mais pessoas em relação a entender o assunto, sim, a complexidade muda exponencialmente quando a gente vai trazer essas pessoas. O risco, o custo, a dificuldade é muito maior, porque essas pessoas daí eles vêm com condições diferentes. Não, eu falo assim de usar os nossos contatos mesmo, sabe? Eu acho que seria legal pra caralho. Só tô Que, por apontando que exemplo, daí essas seriam as barreiras que fariam a coisa ser mais complexa do que não. uhum, Mas, dependendo da narrativa que a gente encontra e para quem que a gente conseguiria vender esse projeto para ter patrocinador externo, tudo muda de figura. E daí eu acho que o lance seria fazer menos um evento de professores ensinando, mas muito mais um produto feito para patrocinadores, onde a gente conseguiria criar uma chance do público interagir com aquilo que a gente quer eventualmente vender. uhum. Mas a Um, venda desse congresso seria patrocinadores. Isso é, vamos falar de menopausa, vamos falar de maturidade, longevidade, e vocês que são os patrocinadores que oferecem produtos também para esse público, a venda é para vocês. E daí o que a gente apresenta para o público é o bônus para quem vier sentar nas cadeirinhas. Mas e se a gente fizesse um mix disso, Tiagão? Porque a tua ideia é legal e eu acho que não dá pra falar assim, porra, né? A gente pegar e desconstruir ela totalmente e tal, né? Não, acho que dá, porque ela não tá completa, ela é só agora ela é só uma ideia. O que ela vai ser, eu acho que é o exercício agora. Então, eu não pense em desconstruí-la, porque ela não foi nem construída ainda. Então, tem mais Tá. liberdade criativa, eu acho. Porque, por exemplo, né, tem o que eu falo, né, que o que me possibilitou muito, né, que eu agradeço muito a época que eu passei no instituto, é a quantidade de gente que eu conheci, né? Então, sei lá, passou ali nos 4 anos que eu estive lá trabalhando, umas quase 5 mil pessoas, né? Sei lá, pelo menos, no mínimo 2.000, 2.500 pessoas eu conheci nesse rolê. Aí eu. Por, por que que veio na ideia? Tem que, por exemplo, uma das moças que fez um treinamento com a gente lá, ela é uma nutricionista em Alphaville e acho que ela é meio, não é bam bam bam, mas ela tem um público forte. E aí ela trabalha, ela foi fazer porque ela já falava, queria falar de coisas assim mais espiritualizada, num outro pensamento mais, não é do tipo, ó, eu faço um cardápiozinho assim, sabe? E aí é uma pessoa que ela é, traria por causa da audiência dela, acho que ela tem bastante seguidores no Instagram e tal.
poderia levar. Tem uma médica, que fez também os treinamentos e tal. Tem. Por que eu perguntei isso, né? De aí de já começar a acessar os contatos mesmo. Além disso, tem, por exemplo, até quase eu fui trabalhar com esses caras, que era um laboratório. Eles começaram com uma farmácia de manipulação, aí eles foram crescendo, crescendo. Aí eles ficaram, acho que uns 5 anos apostando numa fórmula tipo de uma pomada, como se fosse um, um salompas da vida, só que aí eles desenvolveram uma forma, eles têm uma forma lá, e aí eles vão para frente disso, aí hoje em dia são eles que fazem, a Bad Boy tá voltando, né, com as Ah, coisas no é? Brasil. E tanto é que eles foram pra Califórnia várias vezes, É. porque a Bad Boy queria fazer assim, falar assim, ó, tá, vocês que vão produzir a minha creatina, vocês que vão produzir essa minha pomada, eu quero ver, fazer os testes, né, de pureza, de qualidade e tal. Então, hoje, se você vê assim, se você jogar no Mercado Livre ou no Google, assim, creatina Bad Boy, por exemplo, né, aqui no Brasil, são esses caras. E eu tenho amizade com eles, né? De chegar e falar assim, é uma família, né? Um casal, e os filhos começaram a trabalhar juntos e virar e falar assim, ó, meu, a gente vai montar um congresso assim, assim, assado. Falar assim, ó, quanto que vocês conseguem enfiar de grana? Não quanto, né? Mas a gente fazer uma proposta. Eu falo assim, ó, vocês não querem ser um patrocinador? Vocês montam um stand e tal, não sei o quê. Né? E aí fazendo, sei lá, correr, buscar esses caras assim, né? Vários Eu acho que patrocínios. é a mesma ideia, né? Eu acho que o princípio é o mesmo. Você já está pensando já quais são os canais que você consegue acessar diretamente. Então, eu acho que esse caminho é o caminho mais forte que a gente tem. É do um a um, os contatos que a gente tem, e zero reputação, zero referência do cara saber se isso vai ser sério para ele participar. A única coisa que a gente vai ter nesse primeiro contato é se a pessoa confia na pessoa que está apresentando a ideia para ele ou não. Eu acho que sim, eu acho que esse caminho da gente ativar nossas vidas passadas e ter essa humildade de saber que os primeiros, o cara tem que saber que ele está fazendo uma bondade e a gente entender que não vai vir, nada vai vir grande aí, e daí a gente conseguimos achar um caminho para que esse cara consiga enxergar que valeu a pena ter criado esse risco, né? Então, tudo que for criado tem que ser a gente pensando como que esse patrocinador vai voltar com mais dinheiro a próxima vez, né? Então, tipo, a gente teria que achar qual temática final que esse cara fala, puta, que bom, pessoas que viram isso vão vir atrás da minha marca ou vão olhar para mim de uma maneira diferente, porque eu sou importante nesse contexto do que eles apresentaram ali. Do lance, daí eu acho que é saúde, longevidade, wellness, tendências de fora, ah, modelo de. Porque, tipo, eu acho que ali tem um contexto de saúde, que é uma merda para vender, mas é onde a gente vai achar patrocinador que talvez olhe para isso como, pô, é isso que eu quero, o negócio de. Eu vendo saúde para meu cliente também. Método, Pode quem que falar. poderia olhar para o lance de método que a gente usa, que seria a integração de modalidades de consciousness, de bem-estar, de sentir o corpo melhor, né, do lance das mobilidades, do Eldoa, é sobre menos dor, né? É sobre vida Aham. melhor. O negócio do Kettlebell tem tanto o contexto dele como ferramenta que ajuda nesse lance da saúde, quanto o modelo de business para talvez pessoas que trabalham com franquia de aula de grupo, franquia de bike, franquia de supercore, não sei o quê. Tem um monte, continua aparecendo em todo canto. Você vê aqui em Nova York, meu, elas são gigantes. As franquias de aula em grupo com o Reformer ou o Cadillac do Pilates, mas eles fazem um esquema de aula de fitness com música e peso. Então,
o conceito de grupo, para aquele negócio, grupo, para mulher, integração, validação, para ela sentir que ela tem pertencimento, é um modelo que está muito forte. E tem muita gente que está apostando e dando certo no lance de franquia. Então, aquela franquia daquela academia que é de academia de classe baixa, que os caras dão um look de classe alta. Como chama? Que é o nome do cara? E Pana, não sei o O quê. Panabianco. Pana Bianco. O maior sucesso, tipo, de referência de estudo de caso é o que esse cara fez. E qual que é o lance? Tipo, ele fez um modelinho e franqueou. Só que tem aquela atriz Fernanda Rodrigues, da Globo, sabe? Aquela loirinha baixinha. Sei, Ela é da nossa geração, ela era criancinha na nossa geração, acho que no... sim. Como que chamava aquela Ela tem a novela? nossa idade, mais ou menos. Uma criança. Ela é mãe de uma menina na classe da Martina, aqui. E, Ah, cara, é? o que ela faz pra Cara, você? Ah, não, é da hora porque assim, a minha esposa, ela escreveu um livro sobre gravidez. Aí a minha esposa, quando estava grávida, foi ler. cara, são assuntos muito que dá para falar para essa mulher, mas o que essa menina tá fazendo, Ah, eu não sei qual o papel dela, mas ela fica todos os dias indo em três franquias, uma de yoga, que tem aí no Brasil. Se falar o nome, eu sei que eu não sei qual que é a franquia de yoga, uma que tá super. Ai, sei lá, depois eu vejo pra você. aham. Só que daí tem essa mesma franquia, você vê que ela tem o branding parecido com um lance de treino, que é um estúdio. E daí você vê, cara, que ela virou uma pessoa de franquias. Entendi. E Então, tanto ela quando tá na escola, quanto aquela Vanessa Giacomo. sei. Meu, eu não sei quem elas são, né, cara? Eu não tô no Brasil faz muito tempo. Então essa menina eu nunca vi ela trabalhar. Tava lá na reunião de pais, primeira reunião da classe do meu moleque, e daí tinha uma médica, que é uma Em médica Portugal. de Portugal, médica do rejuvenescimento, uma negra do Cabo Verde, assim. Ela me viu de longe, ela me deu um sorrisão, falou oi. Eu falei, nossa, mãe de quem que é essa mulher? Não sei, nunca vi aqui. Mano, ela é uma médica do Instagram, e faz tempo que eu troco ideia com ela, porque eu sabia que ela comprou a sala da rua no prédio que eu moro. Ela vai fazer uma clínica para mulher no prédio que eu moro. E de cara, eu comecei a entrar, porque eu sabia que eu tinha uma médica que trabalhava com ela. Cara, ela não viu de longe. E tipo, aqui ainda é meio preconceituoso, né? Racista pra caralho. Uhum. Ela era a única negra da sala e ninguém conversa, né? Sabe, ela Aham. me viu de longe, daí eu fui abraçar, meu, que legal que você tá aqui, tipo, Ah, não, na reunião a gente sentou longe, só se falou de longe, né? Aham. Fiquei no meu telefone, quem que é essa mulher, cara? Eu falei, puta, eu acho que é a médica. Era médica. Puta, peguei o nome dela, lembrei, localizei. Falei, cara, André, ela chama. Puta, André, que coincidência, meu. Seu moleque tá na casa do meu moleque, não acredito e tal. E conversando português com ela, adora o Brasil, fez coisa em São Paulo, fez a especialização dela em São Paulo. Vem um cara brasileiro, que ouviu a gente falar brasileiro. Pô, vocês são brasileiros, tal. Ai, que legal, porque, tipo, meu filho mora aqui, mas onde você mora? Tipo, do lado de casa. Meu nome. E daí eu falei, cara, quem que é o cara? Ele não tinha amigos. Eu falei assim, puta, eu não tenho um amigo aqui de brasileiro. Vocês fazem alguma coisa assim? Foi muito estranho, assim, um carioca, né? Que eles não fazem isso. Fui ver depois, daí, cara, fui pra internet investigar quem era o cara. Meu filho falou o nome do moleque, achei o nome do cara, achei o cara. Ele é um agente da FIFA, tipo, Nossa. nível hard, e casado com a Vanessa Giacomo, que ela é mãe de um moleque na classe do meu filho. Nunca vi ela. Mas eu sei que ela é uma global. Daí Sim. comecei a ver ela e a Fernanda Rodrigues sempre aparecendo juntas. Mano, elas estão envolvidas no negócio de máquina de fazer franquia, de fazer boutique alguma coisa. E modelo de grupo. E eu fico falando, cara, esse modelo de grupo, nessa narrativa que eu tô vendendo, ele é muito forte. Mas não é sobre isso, é sobre o business que é montado, né, cara? Então tem isso Mas, também. mas vocês têm algum contato, amizade com elas, tio, ou não? Zero. Direto não, mas eu tenho. É um
degree de separation de alguém que poderia me colocar em contato se eu tivesse alguma coisa para. É que daí ia chegar com interesse já, né, cara? E quem é famoso assim, Não. eles sabem que todo mundo tem esse hábito de chegar com eles com uma ótima ideia. Sim. Tanto é que eu não. Isso eu sinto que nem, por exemplo, um dos meus melhores amigos é o primo do Kaká, né? Ele é o manager dele ou não? Não, é Ele é primo. só primo, primo. É, não, É, eu fui pra cara, China. o cara da Ele, Adidas. ele era jogador. Aí, quando eu fui pra China, é assim, ele tava lesionado na. E aí, aqueles erros de tradução, né? E de conceito, que lá na Ásia, lá, a não ser hoje em dia no Japão, não sei como que eles são um pouco mais abertos pro Ocidente, mas Coreia, China, esses lugares, ninguém falava de fisioterapia, de medicina do esporte, ou até preparador físico, né? Assim, no conceito que a gente tem. Aí, o treinador na época, eu tinha conhecido os empresários aqui, uns empresários coreanos, lá em Marília, e os caras chegaram e ele era muito amigo do treinador que tava nesse time onde eu fui, onde eu trabalhei. E aí o primo do Kaká machucado, né? Era o brasileiro, era a estrela, né? Que os caras precisavam para jogar, porque o cara joga mesmo demais. E aí eles falaram assim, ó, precisa de alguém para colocar ele em forma, né? Falou pro meu empresário, falou assim, você não conhece ninguém aí e tal, não sei o quê. Nessa história, o primo do Kaká, na verdade, tentou levar um fisioterapeuta, amigo. Hoje eu sou amigo do cara também. Ah, tá aí, ele é um cara que dá pra gente levar pra esse congresso, porque ele era crossfiteiro. Ele chegou aí pro crossfit e tal, mas ele tem outro, ele compete, acho que às vezes ainda, mas ele tem essa outra pegada, ele entenderia o que a gente quer falar. E ele é famoso no meio tanto do futebol quanto no crossfit. Uhum. Aí ele chegou, ele tentou levar lá, aí os empresários falaram, tal, não sei o que, e eu fui parar lá. E aí, só que a gente ficou muito amigo, Thiagão. Porque era assim, a esposa dele engravidou, tava grávida, e aí, aquela coisa, né, você só pode viajar até os 6 meses de gestação. Então, logo que eu cheguei, ela deu coisa de menos de um mês no máximo, ela veio pro Brasil. Aí eu coloquei ele em forma, ele jogou, acho que meio tempo, ou uma partida, e aí ele machucou o menisco. Só que a medicina na China, quando nos lugares, é uma merda mesmo. Os caras não tinham médico que ele foi fazer uma ressonância e aí constatou lesão de cruzado. Ele Uhum. chorou pra caralho, falou, né? Porque ele já tinha 2 operações de cruzado. Aí voltou, os caras falaram, né? Falaram assim, ó, não tem o que fazer, tal, vai pro Brasil, vai, tal, né? Pra operar. Aí ele chega no Brasil, ele inconformado, não aceitando, passou pelos médicos brasileiros, fez uma ressonância. Tinha uma lesão, não era de cruzado, era de menisco. Aí ele foi e fez a cirurgia, né? E aí os caras ficaram putos, porque falaram assim, mano, como é que que ele faz a cirurgia? E soltando os cachorros em mim, né? Mas eu não tenho, né? Também não tenho poder nada pelo cara. Ele me falou quando ele fez. E falou assim, na minha cabeça tava, mano, vocês iam perder o cara pela temporada inteira. Daqui a um mês o cara tá de volta jogando, né? Só que aquela coisa do ego dos caras que quer mandar, né? O oriental. Ele voltou, deram uma multa e deixaram ele na geladeira. Então, quando ele voltou pra cá, ele voltou sozinho. Quer dizer, pra cá, quando eu fui pra China, ele voltou sozinho. Então a gente morava junto no mesmo lugar, né? Que aí eles já não estavam num apartamento alugado até um começo. Falaram assim, tipo, não vão gastar nada. E aí a gente morava no alojamento. Só que, mano, a gente bagunçava demais, Tiagão. Assim, bagunçar em todos os sentidos. Uhum. Tipo, pô, ia treinar às vezes só de tarde. Porque ele tava treinando separado. Aí o que acontecia? A gente morando no meu quarto, eu meti o treino pra ele, né?
bem melhor que dos coreanos, porque os caras ali eram muito ruins mesmo. Então fazia uns circuitos mesmo para ele de bem específico. Ele tava muito em forma. Aí ele treinava tipo das 8 às, sei lá, às 10, aí o time saía para treinar às 10, né, 10 e meia, ou às vezes ia treinar só à tarde, então ele treinava separado. Aí a gente saía para jantar todos os dias. A gente passava quase 24 Daí horas você junto. ficou próximo pra caralho, cara. Bom, É, mas eu acho que daí. só que É, só falei. que ele nunca depois ele sempre por exemplo, tipo, se eu chegasse, né, a época que eu saí de lá do time, né? Porra, imagina se ele chegar e falar assim, pedir pro primo e falar assim, ô Kaká, preciso de você empregar um amigo meu. Ele não gosta de ficar pedindo as coisas pro primo dele. Lógico. Não, mas é entendível, né, cara? É, aí, mas imagina, se ele quisesse, né? Então é porque ele deve ter, assim como, tipo, tudo bem, a gente tem uma amizade absurda, mas imagina, igual você falou, quantas pessoas É, o tempo inteiro, cara. não, Aí o não cara fica chegam, né? questionando o porquê que as pessoas se aproximam, né, cara? Então, eu acho que não dá para contar com a expectativa que a gente cria num cara numa posição dessa, porque é sempre muito ruim para ele. Né? Então, mas eu acho que o lance é muito mais, tipo, se nesse brainstorm a gente vê que o que seria a coisa mais forte é se a gente chega ali com um modelo de franquia onde integre, sei lá, eu estou chutando, é uma loucura que eu estou falando, mas a gente veja que fala assim, porra, tem um potencial de você vender um modelo de franquia e várias pessoas falando sobre coisas positivas para esse público, que também seria o objetivo desse modelo de franquia de Audi Group e Querobel. Não sei, mas às vezes, se a pessoa tem um business que não é a franquia do yoga, é o business de abrir franquias, e tem gente que tem business de abrir franquia. Às vezes essa pessoa tem o interesse de falar, meu, você tem a metodologia? Eu abro business. Eu só preciso ter alguém por trás de criar uma metodologia. Não sei, mas são coisas que Faz sentido. estão na mesa, né? Ó, faz sentido, tem. Porque assim, ó. Você viu que eu te mandei lá no Instagram uma matéria Ó, prestando atenção. Da Forbes lá, né? Falando daquela marca brasileira que representa a quantidade de dinheiro que os caras movimentaram. Eu tô assim. Eu tô bem assim, até assustado. No Brasil, Essa o Buckler, mundo fitness. Oi? essa Buckler É, marca. mas o mundo fitness no Brasil, assim, Tiagão, nos últimos, sei lá, um pouquinho antes da pandemia, mas mais na pandemia pra cá, virou algo assim absurdo. Mas assim, de estourado mesmo, sabe? Tanto é que eu tenho lido bastante, tem essas questões dessa geração Z aí que tá vindo. Pelo que pelo menos as matérias que eu tenho lido, fala que é uma geração que tem trocado muito as baladas e as bebidas por coisas mais saudáveis, corridas e etc. Independente assim, o que eu vejo, porque daí você começa a ligar o radar quando as coisas começam a ficar muito próximas, né? Por exemplo, tem uma moça que fez ela e o sócio, né? O cara que foi eles fizeram o treinamento lá onde eu trabalhava e eles têm uma corretora, uma imobiliária, né? Ela é advogada, ele corretor e eles que ajudaram a fazer a negociação aqui do AP. Ela entrou no lance do fisiculturismo. E ela foi, né? As últimas vezes que a gente tinha se encontrado, a gente via no Instagram. Né, até minha esposa falou: Nossa, acho que ela tá treinando alguma coisa. Dito e feito, chegou lá, fez um torneio, participou de uma competição, tá toda assim, rasgada, marombada mesmo, né? Fez dieta e etc tal. E aí você vê assim, uma pessoa que é próxima, sabe, Tiagão? Não é. Mas não é o que as tendências estão apostando no Brasil, não. Então, não, mas assim, eu tô trazendo assim, pega o conceito do que é a atividade física. Sim, sim, mas eu acho que daí dentro do mudou e muito mais pessoas estão olhando para isso.
as pessoas já estão começando forte a fazer o que já aconteceu nos Estados Unidos. Então, eu estava vendo o cara fazer uma análise do Brasil e o fitness. O Brasil está passando pela onda que os Estados Unidos passou há 15 anos. E essa onda morreu do bodybuilding. E quem tomou o lugar é o wellness da longevidade. Então, é a mais poderosa e é o único lugar que a gente não tem chance nenhuma de competir. O que? A do O wellness ou fitness, do... não, o fitness do Não, do bodybuilding, fitness. Sim. entendeu? Não, Só eu, que eu a acho. tendência é que quem está indo para a próxima onda é essa geração mais emocional, mais sentimental, mais in touch, consciousness, e menos preocupada com o tamanho. E a galera que É, consome desse tamanho, se você não é dono de máquina e dono de suplemento, é um público terrível. então, eu acho assim, Tiagão, na minha análise, que eu vejo assim, do que na época, uma 2003, mais ou menos, quando eu fui, não, acho que era 4 ou 5, mais ou menos. Eu fui uma vez passar tem um amigo que é do tênis de mesa, ele era da seleção, aí ele inventou assim, falou assim, ô, vamos fazer uma clínica na Bahia, só pra gente passar o Réveillon lá, né, com os amigos lá, que o pai era dono da empresa linha de ônibus que fazia pro interior da Bahia, né, Salvador. Aí nós metemos uma clínica assim, só pra fazer farra mesmo. Passamos o ano novo lá na Praia do Forte. E na época, não se falava tanto as coisas, né? Aí eu via e falava assim. Só que os caras chegavam e falavam assim. Ele virou e falou assim: Ó, vamos pra academia, né? Ah, beleza, né? Fomos um dia lá, eles. E aí um outro amigo dele, o cara já era gigantão. E ali eu falava assim: por que eu acho que o Brasil, Thiagão, vai ter um mix dessas duas frentes? Porque essa coisa da aparência no Brasil funciona muito. E Uhum, lá eu falava assim, lá eu via que os caras se cuidavam muito, e carioca é assim também, por conta de praia. uhum. São Paulo, a gente não se liga muito assim, porque por mais que você que você vai Tá pro de roupa. Ibirapuera, A você não vai de roupa, você biquíni, saber se vestir, ele faz é, você compensar com o jeito que você se veste, que você carrega, é outro. é. Aí foi onde por isso que eu acho que, na verdade, né? Eu acho que vai existir esse mix. Eu acho que porque também o brasileiro eu acho que ele é muito da aparência, muito mais do imediatismo e ao mesmo tempo tem essa outra vertente que eu acho que é o que se estava falando, que é o que acho que vale para a gente atacar, né? Porque é muito, né? Tem surgido muito uns grupos assim, eu tenho visto e ainda só que eu não entendi e por isso que eu acabei não metendo os pés ainda. Hoje em dia tem uns grupos assim de corrida que os caras é o lance da comunidade. É assim, é uns grupos de corrida que a galera não cobra nada. Vai falar assim, ó, nós vamos correr, vamos fazer um treino de corrida, sei lá, terça-feira à noite, uma vez por mês, lá no Parque X, e aí a galera se encontra. Eu tenho uma amiga que passou no Instituto, eu tava acompanhando o Instagram dela, o grupo dela chama Giro Leve. Os Uhum. caras, eu perguntei, né, uma vez. E ela falou assim, ó, não paga nada, né? Só que provavelmente os caras devem correr atrás de patrocínio, devem ganhar eles, né, como negócio, como business, fortalecendo a comunidade, né? O que cresce e o que fomenta lá. Isso eu ainda não vi. Aqui em Jacareí eu sei que tem uma galera que tá que se junta em São José também para correr, que é o lance porque é o lance de se encontrar, né? E só que na saúde, que a gente tava falando. E não embalada. Mas é a tecla que eu estou batendo, né? Tipo, o que você vai conseguir criar são bolsões de pessoas. O Então, eu tava produto pra te falar essa coisa. o produto é pertencimento ao grupo que você escolheu pertencer.
E daí eu pago para pertencer se eu ver que eu quero pertencer a esse grupo, né? Então, o grande produto ali na frente para a gente que vende serviço é o que você oferece vem numa embalagem de pertencimento, certo? Então, por isso quando eu bato no negócio da comunidade, do school, do circle e tal, é o que vai ter valor. Mas eu acho que para um evento presencial desse, o que a gente conseguiria achar uma cenourinha que trouxesse valor para tanta gente que pode ser diferente, né? Então, eu acho que seria definir um negócio, porque um congresso do Kettlebell vai vir a mesma meia dúzia de caras que já compraram esse conceito, né? Então, tipo, é muito restritivo ser um congresso sobre Kettlebell. E vem um nicho que é, tipo, sabe exatamente o que quer. Pode ser um caminho. O que que a gente tira daí, entendeu? Por isso que eu acho que, tipo, por enquanto a gente está em fase embrionária de pensar, porque não pode ser sobre o Kettlebell. Tem que ser sobre a pessoa. Aham. E tem que ser sobre a pessoa sentindo que ela pertence a uma classe, a um grupo, a uma crença. E pessoas que têm produtos e serviços num nível hard, que vendem para o mercado que tem essa crença, teriam interesses em participar. E se esse grupo, ó, onde eu vejo essa linha de, né, começando a se juntar as conexões de diversos lugares, né? A cenourinha de ser essa questão da questão que você falou, da longevidade de saúde, no sentido assim, não sei se você já viu a ferramenta, você deve ter visto a ferramenta de coaching, que eles falam das 5, 10, 20 saúdes. Aí depende Tá? da linha. E isso é apresentado como? No formato de É um um... gráfico de pizza e você dá uma nota, assim, Sim, tipo, sei, de sei, 0 a 10. sei. Na sua área da vida, qual a nota que você dá para aquela emocional, conexão, É, saúde? como é que você tá, por exemplo, e vira e fala assim, porque fala assim que e faz sentido, total sentido, que é assim, ó, uma saúde influencia na outra, né? Sim. E você Fala olhando assim, onde você dá menos atenção, você consegue saber, pô, eu tenho que dar um pouco mais atenção na parte física, isso, na parte emocional, na parte espiritual, família, relações e tal. Sim, isso. Então, a galera, quando ela entra pra esse lance né, eu tô falando das minhas experiências que eu fui lá, né? Quando você vai lá, no treinamento lá, né? Quando a galera vai pro. Você vai fazer, você faz aquelas imersões doidas. É raro você ter uma galera que realmente cuidava da saúde. A maioria tinha assim a nota da saúde física muito ruim, né? E aí vai levantando assim, né? Só que assim, a galera geralmente os dois piores era saúde física e saúde financeira. Que é onde quando você afunda na merda mesmo que você fala assim, o que eu preciso olhar, né? Em geral eram as que mais apareciam. Aí, o que eu pensei nisso, Thiagão? Né? Disso, porque isso, eu vejo quando você bate isso, aí a pessoa abre a consciência e fala assim, opa, peraí, preciso olhar para as diversas áreas, né? E essa galera é a galera que também toma consciência que tal. Então, de repente, será que não seria nesse fato, assim, nesse ponto de essa ser a cenourinha? De olhar e falar assim, a questão de todas essas saúdes, né? mas eu acho que eu pensando como transformar isso na prática em algo que, porque aí a gente está ampliando o tema, né? Aquela coisa tá tentando nichar mais, abrindo mais a umbrella, né?
Ah, tá. Daí, como que a gente vende algo que representaria essa importância de você focar em todas as necessidades, né? Como que você poderia dar um tema que parece que é específico para a pessoa, então é tipo nichar bem, mas ao mesmo tempo a gente teria tentando fazer isso ampliando bem tudo que vai ser falado. Como que a gente conseguiria passar a mensagem que o tema é super focado nessa coisa, e essa coisa é uma coisa que envolve um milhão de outras coisas, porque cada uma dessas necessidades, ela podia ser Aham. um congresso isolado, né? Eu não Certo? fui Podia ainda, tipo, a falar. gente entende agora. Você já viu o que existe em Curitiba? Eu não fui ainda, é um congresso que eu morro de vontade de ir. ah, Chama Congresso da Felicidade. não, o objetivo lá é mais a parte da psique, da emoção, do físico, o que que é? Então, vai de tudo. Que é mais ou menos isso o que você tá falando, sabe? Por exemplo, aí vai quem? Vai a galera de RH, vai a galera que é psicólogo, vai a galera que é gestor, empresário. Só que esse aí é um congresso, chama Congresso Mundial da Felicidade. Acontece em Curitiba. Eu acho legal essa ideia. ah, eu acho legal os caras terem feito isso aí, conseguido, porque é um puta tema que você souber trabalhar, né, cara, você consegue jogar em qualquer direção. Então. Porque daí, por que eu lembrei agora que você começou a falar? Porque eles chegam e falaram assim, né? É. Fala assim, o que é felicidade pra você, né? Aí pra um cara ele fala assim, meu, eu ganho, sei lá, Dinheiro. 20 mil reais, É. 50 mil reais por mês, tenho uma Porsche, né? E aí os caras mostram como é que você chega nesses lugares. Cara, E aí tem as palestras, né? é, cara, eu acredito que isso é um negócio que funciona, dá certo, mas eu não sei se a gente for por esse lado, vai ser um outro business daí é um business de organização, daí a gente vive pessoas que organizam um evento, que pode ser Entendi. também, que daí vai ser sobre muitos outros assuntos que não remetem necessariamente à expertise que a gente está tentando apresentar. Daí vira um lance de a gente organiza evento. Tá. E tudo bem, não tem problema, O, mas eu não sei se é a o core proposta. que você quer é o negócio que você falou, o lance da questão do grupo, pra eu não fugir muito, né? Pra eu começar a entender. Cara, eu acho assim, é a decisão do que a gente está tentando criar e quais papéis que a Aham. gente quer ter. Então, se essa conversa está sendo feita da pessoa Renato, da pessoa Tiago, vamos criar um business de organização de evento gigante para juntar um monte de profissional, que não é só uma questão. Aí a gente vira o business da Laís, Aham. certo? É um caminho. Mas eu não sei se eu tenho esse know-how e você tem esse know-how para que o business seja de organização de evento, né? Se a gente Tá. é a comprovação social de pessoas que são experts do que a gente lida, tem a experiência internacional que a gente tem e é o futuro, e a gente foi para o East, foi para o West e viu o que está acontecendo nos dois lugares, e a nossa visão disso é essa.
a gente é organizador, mas a gente também é o host, né? A gente é o catalisador dessas pessoas com a representatividade da comprovação que a gente é expert em alguma coisa ali. Eu acho que para a gente é mais vantajoso a gente fazer um evento dar certo que a gente possa usar como comprovação social que a gente é bom naquilo que a gente faz. Que não é só organizar evento. É organizar evento que estabelece o nosso posicionamento como expert. Tanto em organizar evento, quanto falar desse assunto. Certo? Entendi. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar o que é interessante para a gente. Ser o melhor organizador de evento por trás das cenas, e a gente é bom organizador de evento, e daí, para mim, não fecha a conta, porque eu estando longe, eu nunca vou ser um bom organizador de evento num país longe. Daí é sobre quem que a gente vai contratar para organizar o evento, né? Então, mas nesse aspecto, né? Vamos falar assim, se fosse essa linha, Thiagão, né? Do bom organizador de eventos. Às vezes o fato de você estar de longe é o que te tornaria bom organizador. Porque você é o cara que tem o. Porque assim. Sim, sim. É, Quando eu tive que fazer Conatre, quando eu fazia tudo, a distância foi o que fez eu fazer. porque você é o cara que tem o contato dos caras de fora. E assim, o que eu percebi, né? Quando tem uma médica que dava treinamento lá pra gente, num dos últimos treinamentos que eu fiz lá, né? Aí ela falou assim, ó, que era já para uma capacitação mais interna, umas certificações mais quase a última certificação de PNL. Aí ela virou e falou assim, ó, eu quero um feedback, né, de todos que estão aqui. E aí ela abriu espaço. E lá eu falei pra ela, falei assim, ó, doutora, eu vou te pedir desculpa pessoalmente, porque ela começou a dar um curso que é de um cara que chama Lucas Derks, um holandês, um psicólogo que desenvolveu uma técnica, era filho, que chama Panorama Neurosocial, né? E aí eu falei assim, não vou fazer, né, o curso. Que ela veio e falou assim, vem, refaz, né, tal. Aí eu falei, na minha cabeça, na hora, eu falei assim, pra que eu vou refazer algo se eu fiz o curso com o cara que inventou, né? E aí eu falei assim, ela virou e falou, aí ela virei e falou assim, preciso pedir desculpa porque eu não fiz naquela época tal, e a gente tá acostumada muito a valorizar brasileiro, a gente tá acostumada muito a valorizar o que é de fora e pouco o que é de casa. Que é o lance do o que te trazia muita credibilidade quando você tava fora, né? Além de você ser bom, claro. Não, eu vejo a força disso, mas aí eu acho que é pensando daí na coisa do desejo, do papel que a gente quer ter em gastar o tempo para fazer um negócio. Entendeu? Então. Aham. E essa força de eu estar longe e ter essa conexão que dá uma credibilidade. Se a gente estiver por trás da cena só fazendo a parte de montar um evento para outras pessoas, aquilo não vai ser necessariamente bem utilizado também, certo? Porque daí você não está numa. Tipo, eu tô falando que a gente fizesse só a parte da organização. Daí essa Aham. parte que eu também acredito que eu deveria conseguir explorar mais e mostrar a força dessa posição, dessa entrada que de eu estar dentro desse lugar, seria válido se a gente pudesse explorar isso como, olha o cara que vem desse lugar, olha o que ele organizou. Entendeu? Vamos falar assim, em outras palavras, assim, vamos falar assim, um mix do que era, do tipo de um congresso com uma ADF mais profissionalizada, vamos falar assim. Eu não gosto nem de pensar como ATF, mas eu acho que num contexto de o que é a coisa que a gente concorda que a gente conseguiria mostrar um valor para pessoas que não são fãs do ADF. Mas Não, ainda sim, quando eu trouxe o posicionando. ADF é no sentido de porque você organizava um curso, as galera ia
porque naquela época ninguém sabia o que era um kettlebell, né? E aí, assim, você, com todo o conhecimento e tal, você virava e falava assim, caralho, esse cara é foda, né? E aí você virava referência e nesse sentido de vender esse modelo, vamos falar assim, a gente, igual esse modelo que você quer, né, trazer de grupo, do que acontece e tal, a chegar e falar assim, ó, é nesse sentido, sabe? A gente organiza um evento nesses moldes, você entendeu? Eu entendi. O que eu tô pensando aqui é se o que que eu Ou quero. eu tô muito fora? Não, cara, eu acho que não é. Eu acho que a gente só tá buscando. Eu acho que nesse momento a gente tá olhando para partes diferentes do que isso podia ser. Eu acho que eu tô pensando em o que que poderia ser oferecido, que o valor Tá. seria dado, e o valor ao que todos nós fazemos em comum fosse visto como, porra, essa galera toda é boa no wellness, na longevidade, na menopausa, tal, tal, tal. E tem uma coisa que eles Aham. têm em comum. Eles trabalham com esse método que pouca gente trabalha. E daí Tá. eu tô questionando se não é um erro meu de falar. O que eu estou apresentando aqui é você olhar para todos esses experts que eu estou apresentando para vocês, vocês verem como essas pessoas podem ser aproveitados por vocês, clientes, que sejam médicos, que vejam, olha, eu queria usar essa metodologia na minha clínica, tal. Só que eu não tenho esse produto, então não é algo, é o ego que eu estou vendendo. Eu estou tentando promover o meu ego, que essa coisa funciona, Uhum. através da exposição de experts que trabalham com isso, que tem lugar de fala, que são as mulheres mais velhas, que usam isso para melhorar a qualidade de vida e saúde, wellness, longevidade, principalmente da mulher mais de 40. Aham. Mas o que tem aí pra gente, entendeu? Tipo, porque eu não estou conseguindo ver qual é o produto que é interessante daí, a não ser organizamos um evento. E foi legal pra caralho, porque juntou todo mundo, e é o lance de criar conexão e de criar uma verdade. E daí você pode pensar, pô, e cada profissional aqui tem um produto pro after. Tem a comunidade de mulheres, tem a Evolution Academy, tem o curso de Enneagrama, e tá tudo ali alinhado para quando a pessoa conhecer todo mundo, ele vai querer saber mais. E entender que um congresso desse não é visando lucro, mas é visando as oportunidades que vão aparecer depois desse congresso. Quase que uma. Aí em Portugal tem o BNI. O banco? Não, BNI é Business Ah, tem, Networking. tem. Não, você falou, Então, a gente falou desse grupo, assim. quase como se fosse isso, né? Esse congresso, vamos falar assim. Porque, por exemplo, É o grupo de pessoas que estão fazendo um networking ali. E daí, se você tiver uma coisa para oferecer para depois, você pode fazer business depois. como se fosse assim, igual. Aí é onde eu comecei a me entender, assim. Porque, assim, de fato, eu também acredito que você foi falando que, assim, 40, mulheres 40 a mais, porque hoje você pega a mulher de 40, 15, 50, 40, 50, você olha e fala assim, mano, essas mulheres, ô filho, não é pra você dar uma cabeçada aí. É, são um monte de mulher que você vira e fala assim, mano, é mulherão, né? Dá pau em, sei lá, em muita mulherzinha de 20 anos. Mas essa é a mulher que já passou por esse processo. A maioria Então, das mas mulheres não foi exposta a um modelo para ela se sentir melhor, não igual aquela que é muito musculosa, ela não gosta, mas em função dela com ela, que é, tá tudo uma merda, o corpo não funciona, eu perdi minha beleza, perdi meu corpo, perdi minha autoestima, perdi minha força. E daí eu acho que é aí que eu sempre, a meu lado emocional tia, mas se você aprender essa coisa aqui, muitas dessas coisas você vai melhorar. não, sim, então.
Aí onde eu queria chegar, que eu falei assim, né, que eu tava falando dessas mulheres gostosas, assim, dessas tiazona gostosas, porque você vira e fala assim, cara, a mulher sempre se cuidou mais em tudo, né? Questão de saúde, questão de beleza, do que o homem, né? É igual eu te falo assim, a mulher vai no ginecologista a cada 6 meses, uma vez por ano, em geral. Que homem vai no urologista ou no. Não sei nem se existe uma denominação de medicina do Uhum. homem, Sim, né? é urologista normalmente. É, porque daí a gente só vai olhar mais a questão da próstata, né? Porque o gineco ele não olha só isso, né? Sim. É, mas aí, então, aí o que eu falo, por que eu falei isso, né? A mulher se cuida mais, e realmente, então, eu acho que é um nicho maior em todos os sentidos de você trazer uma marca de cosmético, uma marca de suplemento, uma marca de um médico, todos os business que você falou, né? Tem uma tem uma amiga que ela pagou essas mentorias e tal. Aí ela 75 pau, Thiagão, do cara. Aí ela fez para fazer um curso que era decifrando seu parceiro. O cara, pelo que é expertise e tal, não sei o que. E aí eu fui falar de Enneagrama, né? Meu, o curso foi. Eu fiz na amizade. Teve 8 pessoas, não, 6 mulheres, porque ela teve que dar de graça. Aí, assim, mas qual que é o lance? Isso que você está contando de, né? Eu acho que é esse, eu acho que sim, o que dá para definir é isso que você falou. A cenourinha é como é que eu melhoro a qualidade de vida e a longevidade desse público, dessa mulherada. E daí, tipo, é muito mais de um congresso de menopausa e força, 40 mais, né? Porque daí, mas É, aí eu acho que a gente tem um produto daí. E quem são os experts? As mulheres que vão apresentar essas coisas para mulheres. Então, o que que a mulher na menopausa precisa? Precisa da força? Beleza. Tem a professora que ensina por quê. Daí, nesse formato de exercício diferente, que é força, mas força sem medo, força sem ser intimidado, a bolinha de ferro. Daí tem a outra que fala sobre conexão e grupo. Ah, porque a gente usa o grupo para criar conexão e tal, parte emocional, pertencimento, aceitação. Só que é o grupo de Querobel. A outra fala sobre nervo vago, permitir ser criança, ser feliz, alimentar a criança interior jogando através do golfe. Treina como golfe, Querobel. A narrativa pode ser o que que falta para a mulher nessa fase, que é a amiga, é se permitir relaxar, se permitir ter tempo para ela. Só que nessa narrativa que é tudo sobre dar para a mulher a vida de novo, você consegue trazer a médica que fala, você tem que regular o hormônio. E você tem que fazer uma meditação. Você tem que fazer o trabalho de cuidar do físico, do espiritual, do emocional e das conexões. E criando essas quatro coisas, a gente consegue justificar na parte do exercício que a gente coloca que está alimentando o emocional, está alimentando o racional, está alimentando o fisiológico, está alimentando a conexão, está fazendo você dançar, está fazendo você cantar e está fazendo você dar risada junta. E a gente faz isso com uma teoria, a teoria do dançar pesado. Dançar teoria pesado, do dança. Cauã. Dançar pesado. O que que é Essa eu não dançar conhecia. pesado para gente? É quando você entende que quando você está num grupo balançando swing, fazendo uma coreografia de balanço, música, soltura, beat, o seu corpo interpreta como Ah, dança. E dança aquilo que você postou. é aquilo que Tá. eu estou postando é a narrativa que eu acredito que é muito boa para a mulher na menopausa, que é sobre pertencimento, é sobre você não precisa fazer tudo sozinha, você nunca precisou.
o grupo te ajuda. Você não vai ser julgada, você vai ser ajudada, você vai ter o apoio. É uma coisa que vem do formato que eu ensino no Kettlebell. Mas não é, esquece o formato que eu ensino no Kettlebell. As respostas que eu estou dando nesse negócio é o que a mulher precisa. Só que a médica vai falar essa mesma coisa. A terapeuta vai falar essa mesma coisa. A única diferença é que a gente tem um remedinho que elas não oferecem para chegar nesse mesmo lugar, que é dançar pesado. Tiagão, agora fazendo esse brainstorm, eu acho E que eu tenho 3 minutos. tá. Eu acho que eu começo a ver uma luz assim, que daí plantar essa pulga atrás da outra orelha. Você lembra que na época, que acho que você ainda devia estar no Brasil, tinha apareceu as academias chamadas Curves, Aham. Que era só de mulheres. que era só de mulheres, 8 exercícios, você treinava em, sei lá, 40 minutos, 20 Sim, o minutos. modelo da Curves é o modelo que eu acho que acredito que funciona, mas a Curves tinha ainda uma logística difícil que era, tem que ser um circuitinho, todo mundo gira junto, cada um vai para uma estação, então era uma aula de treinamento funcional em máquina, organizadinha, porque ele vira linha de produção. O Aham. modelo da aula de kettlebell é esse, só que não tem que girar. Fica paradinho no Então, lugar e todo mundo aprende o básico. Daí eu entrei em contato ontem com uma amiga minha das antigas, que ela é instrutora master da Larry Method. É aham, um método meio francês, postural, meio pilates. Mano, eu aham. assisti ela dando a aula. Eu escrevi para ela, eu falei assim, viu? Esse método que você tem, que animal o script de explicação, hein? Eu falei, é tudo assim scriptado? Ela falou, a moça lá e eu, a gente somos as Masters Trainers, todos os passos são scriptados e você tem que falar desse jeito. Só que é do jeito que eu ensino. Só que ali você via que ela era 10 vezes mais eficiente, coisa americanizada de... Só que ela falava tudo que eu falo. Uhum. E eu falei, nossa, mano, as pessoas transformam as coisas que a gente faz em método redondinho, para você poder replicar, vender e fazer franquia. Eu pensei em chamar essa mina para falar, te mostro o que eu preciso fazer. É assim que eu faço. Como que transforma isso num script redondinho? Me deu essa coisa de falei assim, cara, se o produto for uma metodologia vendável, ampliável, tal, 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 você tem que ter um playbook, você tem que ter um modelo de franquia. E eu tenho um modelo de franquia, uma apresentação de franquia dos caras que vendem aqueles academias de boxe, não About, mas tem uma que chama Brooklyn Box, tal, e chegou na minha Uhum. mão o modelo de venda deles. Então eu sei como que você apresenta o modelo de franquia, e eu já batalhei no meu AI muito essa coisa de será que tem uma franquia? Entendeu? Então, isso também pode ser uma coisa. Mano, eu preciso correr muito. A Vai gente lá. vai continuar essa conversa. Eu acho que a gente não tem nada real, porque eu não sei nem se vale a pena. Quero ir para o Brasil fazer o evento, algum evento. Tá Não bom. sei o que que ele é ainda. Essas pessoas que eu recrutei, eu acho que são as pessoas, de qualquer forma, que viriam se encontrar, mesmo que isso fosse só um curso de kettlebell para mulheres. Uhum. Eu acho que eu conseguiria, hoje em dia, entendendo na internet, encher um curso para falar desse assunto para um público diferente. O público da mulher do Pilates, a professora do yoga, a professora do Pilates, a professora. Se a gente vender uma narrativa de, viu, a sua modalidade é a melhor do mundo, mas falta peso nela. Tá bom. Mas eu Eu gosto da vou sua modalidade e raciocinar. eu quero ensinar você a colocar mais peso na sua modalidade. E eu acho que essas mulheres, elas sabem que falta um pouquinho da parte do peso para elas. Tá. Aí eu acho que é a solução fácil. Esse é o safe place, que dá para fazer uma coisa bem nichada, kettlebell para menopausa, trazendo wellness. Ou ir para o outro lado e fazer um negócio para trazer patrocinador e tal. Não sei. É para a gente pensar. Tá. Beleza? Tá. Força na missão aí, mano. Beleza. Vou correr aqui. Tamo junto. Vai lá. Valeu. Tamo junto. Obrigado, Valeu, Tiagão. Tenguan. Até mais. Tchau, tchau.